A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. Todos os sábados, a partir das 10 da manhã, a RFM põe os pontos nos is. Portanto, já estamos a falar de outras obras, digamos assim, que já não estão dentro das grandes obras, mas quer dizer, mas isto... Ao nível da gestão do território, ao nível do planeamento e da gestão do território. Exatamente, já estamos a entrar nesse outro tema que aqui temos, que é o planeamento e gestão do território. E falava há pouco, julgo que não chegou, foi a terminar a ideia, por isso eu voltava a ela, que é a requalificação do Parque Florestal. Sim, nós estamos... Eu acho que isso é também uma grande... Foi uma promessa eleitoral nossa e, portanto, ao nível da qualidade de vida dos amarantinos, e, portanto, todos eles, esse é um projeto que nestes 4 anos será desenvolvido e, portanto, terá um impacto. E nós é expectável que, antes dos 4 anos, mas estamos a falar deste mandato, julgo eu, portanto é expectável que neste mandato as pessoas já terão um benefício. Já consigam ver alguma exatamente, coisa, exatamente. Requalificação do Parque Florestal e também a nível de devolver, de certa forma, as próprias margens também ao rio, isto quer dizer, mas também é uma das grandes ambições, não é? E os próprios amarantinos esta manhã anseiam um pouco por isso. Fez parte do programa eleitoral, o nosso Exato. Presidente falou muito nessa questão e falou muito bem, que é nós virarmos os amarantinos para o rio. Bom, o que nós estamos, e no que diz respeito ao meu pelouro, a própria ARU, digamos assim, a delimitação que nós temos nesta altura, já, digamos assim, abrange alguma da área do rio. Nós estamos, em matéria de estudo que estamos a fazer, estamos a tentar compatibilizar com a nossa ideia daquilo que designamos como parque urbano, mas também com a zona que recentemente, digamos assim, batizada ou rebatizada da Alameda do fotógrafo Eduardo Teixeira. E, portanto, nós precisamos de integrar tudo isto. E ao integrar tudo isto e ao fazermos uma ponte pedonal, que também defendemos no nosso projeto, nós estamos a envolver e a trazer, digamos assim, os amarantinos de novo para o rio. É aproveitar, no fundo, os recursos endógenos, não é? Para devolver e trazer dinamismo à cidade. Já que estamos a falar de planeamento e gestão do território, se calhar sugeria continuávamos neste tópico e terminávamos depois este Pontos nos is a falar das obras. O que é que lhe parece? Bem. Portanto, se calhar aqui esta questão do PDM, o Plano Diretor Municipal, que é uma questão que também naturalmente preocupará ou será do interesse de muitos amarantinos, o que é que nos pode reservar? Está a ser estudado neste momento? Está a ser reestruturado o PDM? Qual é o ponto de situação? O que é que isto em termos práticos pode representar para as pessoas também? O que é que nos pode dizer sobre isto, a Vice-Presidente? O Plano Diretor Municipal de Amarante está em revisão e estamos a trabalhar e vamos ter, aliás, na próxima sexta-feira, dia 20, vamos ter uma reunião na CCDR, precisamente para avaliarmos não direi o estado do PDM, mas é como se fosse isso, porque inclusivamente a convocatória feita pelo arquiteto da CCDR, que é o responsável pela gestão do nosso processo, digamos assim, na sua ordem de trabalhos refere que, entre outros, que é para dar parecer sobre uma proposta, ainda que preliminar, do Plano Diretor Municipal. E, portanto, nós, neste período, conseguimos dar um salto significativo no desenvolvimento dos trabalhos do Plano Diretor Municipal. Praticamente a RAN foi desenhada desde o início, praticamente. Aliás, a metodologia que nós tivemos para o desenvolvimento da REN foi muito produtiva, porque se tivesse sido de outra forma, na forma clássica ou na forma como estava a ser seguida, se calhar ainda estaríamos à espera da primeira reunião com os técnicos responsáveis por esse setor, externos, diga-se, e, portanto, nós aceleramos significativamente a REN.
Eu devo dizer que, em termos de reuniões setoriais, nós ultrapassamos as 10 reuniões desde que tomamos posse. E, portanto, isto dá uma ideia do volume de trabalho que nós temos tido. Que nós, Câmara Municipal, nós Executivo, Câmara Municipal e a equipa que está a desenvolver o projeto tem feito. Portanto, temos feito, para nós, o Plano Diretor Municipal é um instrumento de gestão do território fundamental. O plano está desatualizado, está completamente desatualizado, é um plano de primeira geração e, portanto, quando nós tomamos posse, nós, primeiro e antes de tudo, começamos a verter no documento as nossas ideias e que são as nossas ideias estruturantes para o Conselho, nomeadamente em termos de vias, mas também em termos de arrumação dos espaços, particularmente aqui em Amarante, que é o grande centro urbano, mas também ao nível de vias em todo o Conselho. Depois, como digo, ao nível da RAN, foi quase como se tivéssemos começado de início o trabalho da RAN, e, portanto, todas as outras condicionantes também têm sido a vir a ser desenvolvidas, como digo, com muito trabalho, com mais de 10 reuniões setoriais, que nos deixam à vontade quanto ao trabalho que nestes últimos tempos tem vindo a ser desenvolvido. Seria desejável que tivesse andado mais depressa nos anteriores executivos, mas se calhar há males que vêm por bem e nós agora, de acordo com as nossas ideias, vamos dando os inputs para que se desenvolva um plano diretor municipal que seja positivo para todos. Este plano diretor municipal, assim, só em traços gerais, vai privilegiar sobretudo o que é zonas verdes, área de construção, não? Isto só para também ficarmos... Nós temos, é evidente que ele está em fase de desenvolvimento e, portanto, há que ter, digamos assim, alguma prudência, digamos assim, naquilo que que se possa dizer nesta altura. Mas nós somos um concelho com 302 km² e, portanto, nós temos que olhar para o concelho e perceber como é que o queremos arrumar. Não é? E olhar para o concelho, é certo que nós temos dois grandes centros urbanos, digamos assim, que é Amarante e que é Vila Miã, e portanto temos que fazer um olhar específico para cada um deles, e depois temos, digamos assim, uma margem esquerda do Tâmega e uma margem direita do Tâmega, que são dois setores, são duas áreas bem diferentes. Depois olhamos também para a nossa floresta. A nossa floresta, particularmente da margem esquerda, é, digamos assim, uma grande riqueza nossa. Infelizmente, estamos a falar numa altura em que se queimaram, este fim de semana tivemos um incêndio que nos levou cerca de 1000 hectares de floresta, portanto, o que é um grande prejuízo para o município, e é lamentável que tenha acontecido. Temos que olhar, portanto, para a zona da floresta, e há uma zona florestal a preservar, que é uma riqueza nossa, mas também temos que pensar em políticas de desenvolvimento que permitam que as pessoas se continuem a fixar naquela zona, porque é uma zona de aparente erosão populacional. Portanto, nesse sentido, nós também assinamos um protocolo com a UTAD, para que a UTAD, que é especialista na área, nos possa ajudar, digamos assim, em alguns projetos específicos de intervenção que permitam ajudar nesta nossa lógica de preservar as pessoas na zona da margem esquerda, e depois também olhar também para as atividades económicas e perceber que faça a dimensão do concelho, mas também faça a forma como as empresas e as atividades económicas se foram espalhando no nosso território, definir áreas para as atividades económicas, que em certa parte permitam regularizar algumas situações, mas também permitam estabelecer zonas de crescimento, algumas manchas possíveis de crescimento das atividades económicas, para que quem se quiser criar aqui a sua indústria também tenha a oportunidade de o fazer e terreno para o fazer devidamente. O sítio ideal, não é? Exatamente. Amarante se torna uma cidade capaz apetecível também sob esse ponto de vista. Que também é importantíssimo, naturalmente, em termos económicos. Está ainda em fase de revisão o PDM, só mesmo para encerrarmos este assunto, alguma data, digamos assim, possível ou previsível para
terminar encerrar esta revisão do PDM, naturalmente sabendo que todo o trabalho que isto exige, e está a dar-nos conta disso mesmo, mas... Sabe que o prazo ainda precoce, não depende só de nós, porque nós temos um conjunto de entidades externas, várias, e nem é só uma, são várias entidades externas, das quais têm que dar parecer e das quais nós dependemos e cujo prazo nós não controlamos e que podem pedir, inclusivamente, elementos adicionais e, portanto, tudo isso pode atrasar relativamente. Mas é expectável que, digamos assim, no próximo ano, façamos a discussão pública e fechemos este dossiê no próximo ano. Não é? Portanto, num prazo razoável, temos essa expectativa. Se as entidades externas, portanto, derem os seus pareceres mais céleres, nós poderemos antecipar isto. Mas nós temos que ter algumas cautelas, digamos assim, nos prazos e admitir que no próximo ano, talvez para o 4º trimestre, já tenhamos o dossiê fechado. Muito bem. Plano de urbanização de Vila Miau. O que é que podemos dizer quanto a isto, Sr. Vice-Presidente? Bom, os planos de urbanização são... dois são instrumentos de planeamento municipais de ordenamento do território, como é o PDM. E, portanto, nós, no nosso programa eleitoral, defendemos o desenvolvimento do plano de urbanização de Vila Miau e também de Amarante. O que posso dizer é que nós temos vindo a trabalhar no projeto, digamos assim, e a definir o que é que nós queremos para a zona de Vila Miau. Até porque, numa altura em que nós estamos a trabalhar no sistema viário central de Vila Miau, importa olhar globalmente para Vila Miau, para as freguesias de Real, Ataíde e de Oliveira, e olhar de forma integrada com esta obra que nós iremos realizar e ordenar todo este espaço. Digamos que este centro urbano tem crescido de uma forma não ordenada, um pouco aleatória. Aleatória. E o que nós pretendemos agora é, olhando para o que foi feito, ordenar o território e permitir que as pessoas se desloquem através de vias viárias e que se desloquem para os serviços e tenham qualidade de vida. E, portanto, o plano de urbanização é muito para dizer como é que nós queremos o território e também para impedir que exista especulação, digamos assim, em termos de construção, permitir a construção, mas impedir que exista especulação de construção, ao contrário de um esboço de anteriores planos de urbanização que foram apresentados e que iriam estragar Vila Miau.